No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é sexta-feira, 29 de novembro de 2019. No Jornal da CUT de hoje, Bolsonaro é denunciado em corte internacional por incitar genocídio indígena. Sindipetro Paraná e Santa Catarina distribui 1.000 cupons para abastecer R$20 em combustível. Defesa de Lula afirma que juízes do TRF4 afrontaram o STF por não anular sentença no processo do sítio de Atibaia. E ainda, bancos já fecharam 6.379 postos de trabalho só em 2019. Confira agora, no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. A Comissão Arnes e o Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos denunciaram Jair Bolsonaro na quarta-feira no Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade e incitação ao genocídio de povos indígenas do Brasil. Na denúncia feita pelas duas organizações especializadas em direitos humanos, que o tribunal vai analisar para decidir se abre ou não investigação, os advogados que assinam o documento afirmam que Bolsonaro incitou a violência contra populações indígenas e tradicionais, enfraqueceu a fiscalização e foi omisso na resposta a crimes ambientais na Amazônia. O ex-ministro da Justiça José Carlos Dias, presidente da Comissão Arnes, inclusive, diz que no Brasil não foi encontrado um caminho eficiente para a denúncia e que, indo para o tribunal, espera-se estimular as forças internas do Brasil para que apurem essas questões. Também assinam a denúncia o ex-ministro José Gregory e os advogados Antônio Cláudio Maris de Oliveira, Heloísa Machado e Juliana Vieira dos Santos. Giro sindical. Greve dos petroleiros. Notícia para você que é de Curitiba. Para denunciar a política de preços da Petrobras que cobra da população a gasolina, o diesel e o gás de cozinha com base na cotação do dólar e do barril de petróleo no mercado internacional, o Sindicato dos Petroleiros do Paraná e Santa Catarina vai distribuir 1.000 cupons de R$20 cada para que motoristas possam abastecer com gasolina ou diesel. A distribuição vai ser feita no posto Petrobras PetroChile, que fica na esquina da Rua Chile com a Avenida Marechal Floriano Peixoto, na capital do Paraná, nessa sexta-feira, das 9 às 18 horas, ou até quando os cupons acabarem, e claro, isso é limitado, um por veículo. O desconto equivale a R$1 por litro de gasolina, mas a ação também vale para abastecimento de óleo diesel. Com a ação, os petroleiros querem que a sociedade pague por um preço justo e não em dólar, já que os trabalhadores e trabalhadoras recebem em reais. A mensagem dos petroleiros ao povo brasileiro diz: é isso mesmo, você recebe em real, mas o governo te cobra pelos combustíveis em dólar. Mesmo o Brasil tendo petróleo, refinarias e podendo praticar preços justos aos brasileiros. Então, só repetindo, a ação acontece nesta sexta-feira, das 9 às 18 horas, em Curitiba. Mundo do Trabalho. Em um levantamento realizado pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, com base no CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, aponta que os bancos fecharam 6.379 postos de emprego entre janeiro e outubro de 2019. Desde 2013, os bancos já acumulam um saldo negativo de 66.985 postos. O resultado de 2019 é decorrente principalmente dos programas de desligamento voluntário abertos pelos bancos. Foram registradas 29.610 admissões e 35.989 demissões no período. Os maiores saldos negativos foram registrados no Rio de Janeiro, foram menos 1.699 postos, no Rio Grande do Sul, menos 1.072 postos e no Distrito Federal, menos 804 postos de trabalho. Somente na faixa etária entre 18 e 29 anos, houve um saldo positivo com a criação de 10.765 postos de trabalho. Graças à negociação da Contrafigut, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro e do Comando Nacional dos Bancários, esses trabalhadores têm a garantia de que seus salários vão ser mantidos conforme definido na Convenção Coletiva de Trabalho e não vão ser limitados a um salário mínimo e meio, como determina a medida provisória 905 de 2019. Em todas as faixas etárias acima de 30 anos, o saldo de empregos nos bancos em 2019 foi negativo, com destaque para a faixa de 50 a 64 anos, na qual houve fechamento de 9.799 postos de trabalho. Nas faixas etárias entre 30 e 39 e 40 e 49 anos,
Também foi grande o saldo negativo. Somadas as duas faixas, foram menos 6.957 postos de trabalho fechados. Política. A defesa do ex-presidente Lula vai recorrer contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, que não só manteve como ampliou a condenação de Lula no caso do sítio de Atibaia, rejeitando todos os argumentos jurídicos apresentados. Por 3-0, a 8ª turma do TRF4 rejeitou, nessa quarta-feira, a possibilidade de anulação da sentença e aumentou a pena de 12 anos e 11 meses, que foi imposta ao presidente Lula pela juíza de primeira instância Gabriela Hart, substituta do ex-juiz Sérgio Moro. Aumentou essa pena, o TRF4 aumentou essa pena para 17 anos, 1 mês e 10 dias. Os juízes ignoraram o posicionamento recente do STF, o Supremo Tribunal Federal, que decidiu que a defesa do réu delatado tem direito de fazer as alegações finais depois do réu delator. Portanto, o processo deveria voltar à primeira instância. E, ao contrário do que haviam decidido há alguns dias, em outro caso julgado, em que anularam um processo no estilo cópia e cola de Gabriela Hart, o TRF4, os juízes do TRF4 desconsideraram a reclamação da defesa de Lula, que provou que a juíza copiou trechos da sentença de Moro no caso do triplex do Guarujá. O relator do processo, o desembargador João Pedro Gebran Neto, num longo voto que durou mais de 3 horas, não só negou a anulação, como elogiou a sentença da juíza, chamando-a de alentada. A juíza, a gente repete, copiou trechos inteiros de uma outra sentença. Gebran Neto ainda considerou que Gabriela fez um trabalho minucioso, entre aspas, no exame das provas. Para completar, o relator não viu suspeição de Moro. O advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, afirmou que o julgamento afronta o STF e é mais um exemplo da perseguição contra Lula desde 2016. Zanin ressaltou que a decisão é incompatível com a definição do STF, que garante ao réu o direito de ser ouvido por último em situações de delação, e lembrou que o Supremo Tribunal Federal já afirmou que a análise das delações relativas ao sítio de Atibaia deve ser feita pela Justiça Federal de São Paulo, conforme um parecer do próprio STF, que havia dito que a competência desse caso para julgamento é da Justiça de São Paulo. Ainda, segundo o advogado, o Cristiano Zanin, advogado de Lula, o TRF4 dá mais um exemplo de que Lula está submetido a um julgamento político e injusto. O Partido dos Trabalhadores ressalta que, além de ignorar as nulidades do processo e, mais uma vez, combinar previamente o aumento da sentença, os juízes desacataram abertamente o STF, Supremo Tribunal Federal, num verdadeiro motim contra a hierarquia do Poder Judiciário e contra a ordem constitucional democrática do país. Essa nota do PT é assinada pela presidenta do Diretório Nacional do PT, deputada Gleice Hoffmann, pelo líder do partido na Câmara, Paulo Pimenta, e pelo líder no Senado, Humberto Costa. Jornal da CUT. E o Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil, Rádio Online, Distribuição, Agência Rádio Web, Colaboração Rede Brasil Atual e TVT. Mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho, cut.org.br, nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. É só você procurar por CUT Brasil. Pode também procurar o Jornal da CUT no Spotify para você ouvir aonde você quiser. E o Jornal da CUT então fica por aqui. A gente se fala na próxima edição. Até lá!